Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos começar nossa quinta aula. Antes de começar a aula, como é costume, nós vamos rezar Durud Sharif, né? Que é invocação de bênçãos para o Santo Profeta. Vou ler a parte árabe e depois vou traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Amém. A aula de hoje, o tema que nós vamos começar hoje, nas aulas passadas nós tivemos a aula sobre como devemos fazer a oração, qual é a forma correta, como foi ensinada, quais são quais são as atitudes que nós devemos tomar quando estamos fazendo oração, né? E quais são as formas corretas, qual é a importância do Zikr Ilahi, né? Que é lembrança de Deus. Hoje o tema é sobre o Santo Profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para começar o tema do Santo Profeta, vamos primeiro ver como o Santo Profeta recebeu a revelação revelação divina, né, do Deus Todo-Poderoso, pela primeira vez. É muito importante que nós sabemos como foi início da revelação do Sagrado Alcorão, qual era a forma como Deus revelava através do Espírito Santo, através do anjo, né, Gabriel, para Santo Profeta. E para começar com o dito do Santo Profeta, é importante também saber que nós, muçulmanos, também acreditamos em Espírito Santo, que é o anjo Gabriel. E como anjo, anjos, na verdade, não têm aparência física. Eles não são seres humanos, né? Eles são seres espirituais. Eles, como Deus disse no Sagrado Alcorão, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Eles só fazem aquilo que são ordenados por Deus Todo-Poderoso. Então, Deus Todo-Poderoso, quando envia as pessoas, ele envia a sua mensagem, né, através de anjos para os profetas, e esses anjos podem tornar na aparência física de qualquer pessoa. Então, quando são revelados, eles chegam até os profetas na uma aparência física, né? Porque às vezes Deus Todo-Poderoso tem várias formas de revelação que foi falado pelo Sagrado Alcorão, né? E uma das formas é que Deus fala diretamente com os profetas, outra forma é Deus manda os anjos para os profetas, né? E hoje, agora, vamos ver essa forma, como é que Deus manda os anjos para os profetas. O santo profeta, aqui começa o dito de Hazrat Aisha, que relatou esse dito, né? Ela disse que o santo profeta gostava de privacidade na hora de fazer oração, na hora de fazer rezas, e costumava rezar na Hira de Caverna. Caverna de Hira. Hira é uma montanha que
fica em Meca, por volta de 3, 4 quilômetros de lá, e é bastante subida. E no bico, na algo dessa montanha, tem uma caverna, onde hoje em dia mesmo, depois de 14, 15 séculos, ainda é muito difícil para subir até lá, muito trabalhoso. E podemos imaginar 15 séculos atrás, quando ninguém subia até lá, quão difícil seria para subir até lá. Mas o santo profeta rezava, ele levava com ele mesmo a comida dos alguns dias, 2, 3 dias, e passava esses dias lá na caverna, sozinho, na privacidade, e rezava perante Deus Todo-Poderoso. Uma das vezes, quando ele estava lá na caverna, um anjo o visitou. Apareceu o Espírito Santo, o anjo Gabriel. E o anjo pediu-lhe que ele lesse. O santo profeta disse que não sabia ler. Só que o anjo o segurou firmemente e, depois de libertá-lo, pediu-lhe novamente que lesse. Ele abraçou fortemente o santo profeta e depois libertou e pediu de novo que leia agora de novo. E o santo profeta respondeu novamente que não sabia ler. Aí o anjo, pela segunda vez, segurou firmemente o santo profeta e, após libertá-lo, pediu-lhe que lesse de novo. O santo profeta respondeu novamente que ele não sabia ler. O anjo, pela terceira vez, segurou firmemente o santo profeta e, depois de libertá-lo, pediu-lhe que lesse esse versículo. E o versículo é o seguinte: leia em nome de Deus, em nome do seu Senhor, que criou, e recita: e teu Senhor é o mais nobre. E esse é o primeiro versículo que foi revelado para o santo profeta, que é o versículo do capítulo Iqra, que fica na última parte do Sagrado Alcorão. Então, assim começou a revelação divina através do anjo Gabriel, através do Espírito Santo, que revelou para o santo profeta. E é óbvio que era um incidente muito extraordinário, né? O santo profeta não esperava que acontecesse isso. Ele nem sabia, na verdade, quem era ele, como é que ele tinha chegado, só que quando ele falou sobre a sua missão, quando ele falou para ler isso tudo, aí ele entendeu que ele tinha recebido a mensagem de Deus Todo-Poderoso. E primeiro ele estava, quando o anjo pediu para ele ler, ele estava dizendo que eu não sei ler, porque ele era analfabeto, né? Ele não sabia ler e escrever. Mas o anjo queria que ele lesse de outra forma. Ele tinha que segurar, ele tinha que aceitar essa responsabilidade divina de ser profeta. Só que a responsabilidade é muito grande. E o santo profeta tinha consciência disso. E justamente por isso, quando ele voltou para casa, depois deste incidente em comum na caverna, o santo profeta voltou para casa. E ele estava tremendo. E pediu à sua esposa, Hazrat Hatija, que o cobrisse com o cobertor. Ele estava tremendo, ele não estava ainda não estava hum, normal, né? Ele estava ainda nervoso, porque o que tinha acontecido? Como é que eu vou segurar? Como é que eu vou segurar essa responsabilidade tão grande de ser profeta, né? Ela o cobriu com o cobertor e, depois de um tempo, quando o santo profeta recuperou, ele relatou todo o incidente para Hazrat Hatija e expressou o seu medo, ou seja, se ele seria capaz de realizar a importante tarefa, né? Que se ele poderia, conseguiria eh, hum, desempenhar o papel tão importante, né? Só que Hazrat Khatija, ela conhecia bem o seu marido, né?
E ela respondeu, por Deus, Deus Todo-Poderoso não deixará que você seja desonrado. Você cuida de seus parentes, seus familiares, você ajuda os pobres, tenta alcançar as excelências que desapareceram há muito tempo. Você tenta fazer todas as virtudes, todas as coisas boas que desapareceram na sociedade. Você é hospitaleiro e ajuda os necessitados. Não é assim que o santo profeta era chamado na sociedade como justo e verdadeiro. E as pessoas, quando saíam da cidade, eles deixavam as suas pertences para o santo profeta guardar, porque eles confiavam. Ele era confiante, a pessoa que mais pessoas confiavam. Então, Hazrat Khadija, que era a esposa do santo profeta, ela deu essa testemunha, que Deus não vai desonrar você, Deus não vai destruir você, porque você é a pessoa que traz todas as excelências, todas as coisas boas de volta na sociedade, que desapareceram, que as pessoas não querem fazer mais. E você trata bem as pessoas, você trata bem os familiares, você é hospitaleiro, e você ajuda os necessitados e os pobres e as pessoas menos favorecidas na sociedade. Então, depois desse incidente, depois de acontecer isso tudo, é dito que a Hazrat Hatija levou o seu marido, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para o seu tio, E o seu tio era um pastor, um padre, era uma pessoa sábia, religiosa. E ele disse, quando o santo profeta revelou, quando falou todo o incidente, ele disse que é o mesmo anjo que foi para o profeta Moisés. Então ele disse que vai haver as mesmas, vão acontecer as mesmas incidentes com você como aconteceram com o profeta Moisés. Até que você também vai ser expulso da sua própria cidade. E santo profeta ficou chocado. Ele disse, será que o meu povo vai me expulsar da minha cidade? Ele disse que sim. Seu povo vai te expulsar da sua cidade, porque eles não vão aceitar a sua mensagem. Então, essa foi a primeira testemunha que ele deu. Ele disse que esse profeta, esse anjo que veio a você é o mesmo anjo que trouxe a mensagem, a revelação para os outros profetas, como o profeta Moisés. E então, assim começou o sistema de revelação, começou como o anjo chegava para o santo profeta e revelava a mensagem de Deus Todo-Poderoso. E o santo profeta memorizava essa mensagem e depois os companheiros escreviam essa mensagem em folhas, em couro, em outras partes, né? E assim foi escrita a mensagem de Deus como o Sagrado Alcorão. O próximo dito é relatado pelo Hazrat Amir, Hisham bin Amir. Hazrat Amir relata que visitou Hazrat Aisha, a esposa do santo profeta, depois do falecimento do santo profeta, né? Porque havia pessoas que ficavam com pena, né? Que eram distante, que eram de muito longe, pessoas que tinham aceitado o Islã. Só que quando eles chegavam para Medina, para a terra do santo profeta, o santo profeta já tinha falecido. Então eles procuravam as pessoas que ficavam ao lado do santo profeta para saber mais sobre o seu amado. E assim acontecia que muitas vezes, muitos companheiros chegavam à família do santo profeta, as esposas do santo profeta, para perguntar mais sobre a conduta, sobre como ele tratava e tudo mais, né, sobre o santo profeta.
E eles tinham curiosidade, não só para eles, mas muitos desses sábios, eles estavam escrevendo os ditos do santo profeta. Eles estavam tudo anotando na forma escrita. Então, eles queriam deixar para outras pessoas também, como nós, né? Hoje em dia, se nós sabemos isso tudo, é através graças a essas pessoas que foram lá, perguntaram, fizeram essas todas perguntas e escreveram tudo para nós. Então, esses companheiros foi a Hazrat Aisha e perguntou como era o caráter e a conduta do santo profeta. Ela afirmou que o caráter e a conduta do santo profeta estava totalmente de acordo com o sagrado Alcorão. Então ela me perguntou, você não leu o seguinte versículo do sagrado Alcorão? E o versículo é o seguinte, né, do capítulo 68. Você certamente possui altas excelências morais. Esse esse é o versículo do sagrado Alcorão, que fala sobre o santo profeta, que ele possui altas excelências, altos atributos de morais, excelências morais. Não é assim que o próprio sagrado Alcorão falou várias vezes para as pessoas, para os muçulmanos, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que para você, ou muçulmanos, ou povo, para vocês, o santo profeta e a prática de santo profeta é um bom exemplo para seguir. Devem seguir o exemplo e a conduta do santo profeta. É por isso os muçulmanos, em cada ação sua, em cada ação ou cada movimento que eles fazem, cada coisa que fazem, tentem sempre seguir o santo profeta, né? Como estava santo profeta tratava os familiares, como ele ficava em casa, como ele tratava as pessoas lá em fora, todas as coisas, né? De acordar até dormir, como depois de acordar ele rezava o quê? Antes de dormir ele rezava o quê? Como ele dormia, de que lado ele dormia, quando ele sentava com os amigos, com os companheiros, como ele sorria, como ele falava com os companheiros, como ele rezava quando estava dentro dos companheiros, entre os companheiros, e quando ele entrava na mesquita, o que ele rezava, quando ele saía da mesquita, o que ele rezava, né? Como ele entrava na casa, qual pé ele colocava primeiro, quando ele entrava no banheiro, qual pé ele colocava primeiro, quando saía do banheiro, qual pé, todas essas coisas. Então, cada coisa, cada parte da vida do santo profeta é um exemplo para os muçulmanos para seguir. E nós devemos levar. É por isso os ditos do santo profeta são muito importantes, porque tem muitas lições. O próximo dito do santo profeta que eu coloquei também é uma versão diferente, palavras diferentes na verdade, né, do mesmo dito. Pode ser que seja um outro companheiro que perguntou também e foi a mesma resposta. Hazrat relata que ele visitou Hazrat Aisha e diz: "Oh, mãe dos fiéis, me fala sobre o caráter e a conduta do santo profeta." Ela diz: "Você não leu o sagrado Alcorão?" Hazrat Saad diz que, por que não? Certamente eu li o sagrado Alcorão. Então, Hazrat Aisha diz: a conduta do santo profeta foi o sagrado Alcorão. Outra versão é que a conduta do santo profeta estava em total conformidade com o sagrado Alcorão. Então, santo profeta era a prática do sagrado Alcorão. Se o sagrado Alcorão era
a palavra de Deus Todo-Poderoso, se era os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, então a prática do santo profeta, a vida do santo profeta, o próprio santo profeta, ele era a prática dessa palavra de Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Deus Todo-Poderoso disse que o profeta entre os muçulmanos, ou não só entre os muçulmanos, entre os profetas, possui altas excelências. Ele foi como mestre dos profetas, porque cada parte da sua vida, ao longo da sua vida, foi um exemplo. E é muito curioso que o santo profeta, você não pode mencionar nenhuma parte, uma coisa que não poderia ter acontecido. Ele teve que passar em todas as formas da vida. Começando com o início, ele foi empregado. Ele foi como ele trabalhava para uma pessoa. Depois, nós vemos que quando ele proclamou ser profeta, ele foi acusado de ser falso. As pessoas fizeram oposição, tiveram vários inimigos, expulsaram da cidade. Ele teve que esconder, ele teve que correr para outra cidade. E depois, nesse momento, antes, ele não tinha seguidores, muitos seguidores. Depois ele teve seguidor. Antes ele não tinha força, depois ele teve poder. Ele primeiro era como uma pessoa na sociedade, uma pessoa qualquer, depois ele foi considerado como o chefe do povo. Ele foi considerado como o líder, não só religioso, mas secular também. Ele foi pai, ele foi parte da família, ele foi esposo, ele foi marido, ele casou, ele teve filhos, ele tinha esposas. Então, não tem como você contar alguma coisa dentro da sociedade que não possa, ele não poderia, que ele não tenha passado disso. Nós vemos que nem todos os profetas passam dessas situações todas que o santo profeta passou, de todas as situações. Então, por exemplo, quando nós falamos que o santo profeta possui todas as excelências, porque ele teve a oportunidade de mostrar todas as excelências. Por exemplo, se uma pessoa, ele era chefe, quando ele foi considerado chefe, ele era chefe e as pessoas chegavam para ele para resolver os seus problemas. E então, e também, como eu falei, ele foi líder secular também da Medina, ele era chefe de Medina. E depois foi considerado chefe da Arábia Saudita. Então, ele tinha poder de demonstrar todas as excelências, tanto, por exemplo, excelências de perdoar. Se uma pessoa não tiver poder de perdoar, como é que ele vai demonstrar que ele pode perdoar as pessoas? Que ele tem controle e ele consegue perdoar as pessoas. Se uma pessoa não tiver poder de demonstrar a coragem, como é que nós vamos saber se ele era corajoso ou não? Ele teve que lutar as batalhas, ele teve tempo em paz, ele teve tempo em guerras, ele teve tempo fazendo oração, ele teve tempo em fazendo jejuns, então passou de todas as situações. Indiferentemente do que aconteceu, mas ele sempre demonstrou essas todas as excelências de forma mais alta. Por isso, Deus Todo-Poderoso diz que ele possui excelências mais altas e devem seguir. Não tem nenhuma parte ou uma situação em que ele não tenha passado. Por exemplo, nós podemos levar o exemplo de Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele. Ele não teve poder para demonstrar se ele podia perdoar as pessoas. Eu estou falando de poder político, poder secular, né? Como o santo profeta teve, né? Muitas das vezes as pessoas, os profetas, né?
começam, todas as pessoas começam com humildade, mas muitas pessoas, profetas, falecem enquanto os seus seguidores não ganham o poder, né? Por exemplo, no caso de Jesus Cristo, toda esse poder que nós vemos no cristianismo foi muito depois do próprio Jesus Cristo, né? Então, mas no caso do santo profeta, ele ganhou esse poder na vida dele. Então, ele teve a oportunidade de demonstrar muitos atributos, muitas excelências que só podem ser demonstrados quando a pessoa tem poder, quando a pessoa está em poder. Fazer justiça, por exemplo. Se você não é poderoso, se você não é líder secular, como é que você vai estabelecer a justiça? Se você é uma pessoa como qualquer outra na sociedade, não tem como você estabelecer a justiça na sociedade. Então, ele, através disso, demonstrou vários atributos, várias excelências. Outro dito do santo profeta, que foi relatado por Abi Huraira, relata que o santo profeta diz: sempre que alguém invocar bênçãos sobre mim, Allah me restituirá minha alma para que eu responda à sua invocação. Esse dito é para demonstrar a importância de invocar a bênção para o santo profeta. E por isso eu coloquei primeiro os outros ditos para nós sabermos por que é importante invocar bênçãos para o santo profeta. Porque os tetos do santo profeta, o nível do santo profeta era muito alto. Foi uma grande bênção de Deus para nós, que o mandou o santo profeta. Através do santo profeta, foi demonstrado para nós os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso. Ele, com sua prática, nos ensinou o Islã, o caminho. A religião quer dizer mazhab, que a tradução de religião em árabe, mazhab, quer dizer o caminho que leva para Deus. Então, o santo profeta nos mostrou o caminho que nos possa guiar para Deus Todo-Poderoso. Ele fez tantos sacrifícios ao longo da vida. Ele teve que passar de situações tão difíceis para nós, para que ele possa nos mostrar. Se fosse só para ele, ele poderia ficar lá na caverna fazendo orações. Porque ele teve que passar disso tudo? É para nós, para deixar os ensinamentos para nós, para deixar a prática dele para nós, para que nós tenhamos algo em mão, que sim, é isso que nós vamos seguir. Esse é o exemplo para nós seguirmos. Então, por causa dessa toda a importância que ele tem na nossa vida, precisamos de invocar as bênçãos de Deus para ele. E o santo profeta diz que quando a pessoa, vejam só, o que mais a pessoa precisa? Se o próprio amado falecido vai responder à invocação. Santo profeta diz que alguém, quando invoca bênçãos para mim, Allah devolverá minha alma para que eu possa responder à sua invocação. Quer dizer que invocações das pessoas chegam até o santo profeta. E no outro dito do santo profeta, ele diz que na sexta-feira devem invocar bênçãos frequentemente, porque chegam para mim essas bênçãos com frequência na sexta-feira, porque é dia sagrado entre os muçulmanos. Então, não é uma coisa que nós devemos levar leve. É por isso, antes de começar todas as aulas do ditos do santo profeta, de hadith, eu leio o Durud Sharif, né, que é invocar a bênção, as bênçãos de Deus. E é muito importante, porque se nós não vamos agradecer quem nos deu essas bênçãos, quem sofreu tanto para nós, é muito importante que nós fazemos essa invocação. E se nós não vamos agradecer, não vamos invocar as bênçãos, Deus diz: "Man la yashkurun nasa, la yashkurullah", que quem não agradeça as pessoas, não agradeça a Deus.
Então, precisamos de invocar essas bênçãos, devemos invocar as bênçãos, porque assim Deus vai aumentar não só em nossa fé, mas em sabedoria também. E vamos ter mais firmeza na nossa fé, vamos ter mais, Deus vai ouvir mais nossas orações e nossas súplicas. O outro dito do santo profeta, relatado por Hazrat Aisha, a esposa do santo profeta, em que ele costumava rezar para Deus Todo-Poderoso: oh meu Deus, oh Allah, assim como o Senhor me fez bonito, torna também bela a minha conduta e os meus modos. Isso nos demonstra que a aparência física não é aquilo em que nós devemos ficar satisfeitos. Mas próprio santo profeta, que as pessoas diziam, quando tenham falado, muitas pessoas têm descrito a aparência física do santo profeta, e só ouvindo esses ditos sobre a aparência física do santo profeta é suficiente para a gente apaixonar por santo profeta. Mas o próprio santo profeta diz que a aparência física não é nada. Nós devemos focar, devemos prestar mais atenção no nosso interior, na nossa conduta, nosso comportamento, que é mais importante. Porque a beleza física não dura, mas a beleza interior, espiritual, é para sempre. E é justamente a beleza espiritual que nós iremos levar junto conosco quando vamos morrer. A aparência física, quando a gente morre, acaba. Mas o que está dentro de nós, o que nós estivemos fazendo ao longo do tempo, nossas condutas e nossos modos, nossos comportamentos, isso sim, nós vamos levar conosco. Por isso é importante que nós focamos nesse aspecto também, que o mais importante é a alma, a beleza da alma. Se nós estamos fazendo coisas boas ou não. Infelizmente, nós vemos que hoje em dia as pessoas esqueceram dessa beleza. E muitas das vezes focam mais na beleza física. Mas Deus não olha para a beleza física. Para Deus, tanto preto quanto branco é igual. Alto, baixo, lindo, feio, é igual. Deus Todo-Poderoso, para Deus, é por isso o santo profeta, no seu último sermão, ele diz que um branco não tem superioridade sobre negro. Um amarelo, qualquer outra raça, não tem superioridade sobre outra raça. O árabe não tem superioridade sobre não árabe. E ele diz que sim, a pessoa que teme a Deus Todo-Poderoso, que tem retidão, ele sim tem valor nos olhos de Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós devemos focar mais na nossa conduta, nos nossos comportamentos, nossas atitudes, como nós agimos com as pessoas, como nós fazemos as nossas coisas dia a dia, como nós fazemos orações e súplicas perante Deus Todo-Poderoso. Sim, essas todas coisas vão valer a pena. Depois, Hazrat Imam Malik relata que o santo profeta diz: eu fui incumbido por Deus Todo-Poderoso para a perfeição da boa moral. Ele foi enviado para demonstrar o nível mais alto de moral, de comportamento. Por isso, era importante que ele teve que passar de todas as situações, tanto de boas quanto ruins. Ele teve que passar todas as piores oposições que possa existir. Os seus companheiros, se eu falar alguns dos exemplos, muitas das pessoas não têm coragem de ouvir. Os companheiros tiveram que passar de oposição.
dos inimigos. E o santo profeta também, logo desde o início da proclamação. Mas isso tudo faz parte desse processo. E depois o santo profeta chegou até o nível em que ele era o líder, não só religioso, mas secular também. Então, nessas todas as situações, ele demonstrou, quando ele estava sofrendo perseguição, ele demonstrou paciência. Quando ele estava em poder, ele demonstrou o poder de perdoar. Em cada situação, ele demonstrou várias excelências. E juntando isso tudo, foi feito a vida do santo profeta, né? E sim, assim o santo profeta diz que ele foi enviado para que fossem juntas todas as excelências na sua perfeição na pessoa do santo profeta. E nós vemos isso. Para finalizar, eu tenho aqui um incidente da vida do santo profeta. Tem muitas coisas e ainda nós vamos ler muitas coisas também. Mas para finalizar a aula de hoje, eu tenho aqui esse incidente que é relatado pelo Abdullah bin Abi Bakr, que relata que um árabe lhe disse, na pressa da batalha de Hunain, a Hunain foi uma batalha em que era um dos últimos guerras do santo profeta, né? E em que houve um tempo em que houve muita bagunça, né? Porque os inimigos atacaram os muçulmanos dos dois lados, os muçulmanos ficaram um pouquinho nervosos e teve muita bagunça dentro do exército. E ele disse que quando estava acontecendo isso tudo, eu pisei o pé do santo profeta. Como eu estava usando uma sandália dura, um chinelo duro assim, né? O pé do santo profeta ficou gravemente ferido. Em dor, o santo profeta me bateu levemente com um chicote, né? Que ele tinha em mão. Ele estava montado ele, na verdade, naquele momento não estava, mas ele, quando a pessoa está montada, tem esse chicote, né? Quando estão montados no cavalo. E com levezinho ele bateu para esse companheiro, né? E disse que em nome de Allah você feriu o meu pé. E ele disse, ele continua narrando, diz que eu fiquei muito envergonhado, né? Que eu pisei o pé do próprio santo profeta. E disse que durante toda a noite eu fiquei muito desconfortável e fiquei pensando por que eu fiz esse erro, né? Vejam só o amor que ele, mesmo que não foi por intenção pisar, mas pisou o pé e o amor era tão forte que não deixou ele dormir durante a noite inteira. E ele ficou preocupado com isso. Ele teve essa dor. E pela manhã, alguém me disse que o santo profeta estava perguntando por mim. Eu fiquei preocupado que talvez por causa do erro de ontem eu fui chamado, né? Ele ficou preocupado que agora ele vai me castigar. Ele vai dizer alguma coisa ou alguma... Enfim, quando fui ver o santo profeta disse que com muito carinho, ele disse com muito carinho, ontem quando você magoou meu pé, eu lhe bati levemente com um chicote. Eu sinto muito por isso. E toma estas 80 cabras como compensação. Fiquei surpreso como o santo profeta me tratou afetuosamente e me libertou da minha agônia. Agora imagina só, de qualquer outra forma, a dor que ele tinha lá dentro não poderia ser libertado. E santo profeta sabia que ele estava sofrendo. Então, ele, para tirar a dor que o companheiro estava sentindo no seu coração, o santo profeta o chamou. E esse foi uma desculpa, né, na verdade, para o santo profeta abençoar a pessoa com tantos animais.
que sim, eu bati levemente para você, por isso toma isso. É óbvio que isso não era nada. E nem foi para bater, né? Foi uma reação, como quando a pessoa pesa de outra pessoa, de repente colocar a mão assim na pessoa, né? Que, opa, cuidado. E só foi uma reação assim, opa, você pisou meu pé. Mas o santo profeta sabia que ele não está calmo por causa do que ele fez comigo. Vejam só como ele leu e como ele reagiu e como ele tirou essa toda agônia dentro dessa pessoa. E dizem que ele ficou super tranquilo. Depois disso, ele ficou no outro mundo. Como, além de eu pisar o pé do santo profeta, ele fez esse todo carinho, esse todo afeto. Agora, imagina se uma pessoa nem tiver poder de perdoar, se nem tiver na condição de perdoar outra pessoa, não tiver nada para doar outra pessoa, como é que ele vai demonstrar? É por isso, dizemos que quando a pessoa tem muita riqueza, é uma prova de Deus Todo-Poderoso. Deus tem várias formas de provar as pessoas. Uma das formas é que Deus deixa as pessoas pobres. E em pobreza, a pessoa tem que ser muito grato, né? A pessoa tem que agradecer Deus Todo-Poderoso. A pessoa tem que ser muito paciente. E quando a pessoa está rica, através de gastar no caminho de Deus, é uma prova, né? Se você gasta ou não. Ou você fica apego com as coisas. Por isso, só a pessoa que tem riqueza pode demonstrar essa excelência, né? E o santo profeta foi dado, como nós vamos ver alguns exemplos também na próxima aula, como o santo profeta, mesmo tendo todas as condições, ele evitava todo tipo de luxo, né? Todo tipo de coisas que poderiam dar pressão para outras pessoas, que ele tinha apego mundano. Ele sempre evitava coisas mundanas, mesmo tendo todo o poder, né? Então, esses são alguns ditos do Santo Profeta que mostram as boas excelências do Santo Profeta. E devemos sempre tentar, né? Como o Sagrado Alcorão falou, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que para nós temos um bom exemplo na prática do Santo Profeta. E esses ditos não são para nós ouvirmos e apreciarmos, né? Ou aproveitarmos. Precisamos de seguir essas coisas. Hoje em dia nós vemos que a pessoa que a gente está dirigindo o carro e a pessoa passa de lado bruscamente ou assim, a gente fica buzinando lá, xingando, caraca, você não tem respeito, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí nós vemos que a prática do Santo Profeta era muito diferente. Mesmo a pessoa tenha feito algo errado, ele preferia sempre perdoar. Além de perdoar, ele doava às pessoas, fazia doação também. E essas são coisas, essas são práticas que nós devemos seguir hoje em dia. Que Deus nos dê a força e capacidade de seguir essas palavras. Amém. Jazakumullah ta'ala. Assalamu alaikum.